Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Apóstolo Arlen e hoje eu trago para você o estudo de Marcos capítulo 3. Você que tem gostado do nosso conteúdo, quero pedir você que deixe o seu like, se inscreva no canal para que o YouTube possa recomendar mais vezes os nossos vídeos para você. Então vamos lá, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Marcos faz mais uma vez um registro de Cristo indo para a sinagoga, lugar de reunião para adorar e aprender das Escrituras. E Marcos também vai fazer o registro de que havia um homem com a mão mirrada, ou seja, ele estava com a sua mão atrofiada, uma maior do que a outra. Versículo 2, verso 2. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. No verso 2 podemos observar que todos que estavam ali na sinagoga observavam a Cristo para ver o que ele ia fazer, pois a fama que corria na época que a unção para curar estava sobre ele. Mas naquele dia era sábado e judeus guardavam o sábado ou deixavam o dia somente só para adoração, e nenhuma obra poderia se fazer, e todos ficavam em silêncio para ver se ele ia fazer alguma coisa para o acusar a Cristo. Verso 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. No registro de Marcos, podemos ver que Cristo agora chama o homem com a mão atrofiada para o meio, ou seja, ele está mostrando para mim e para você: sai do meio dos incrédulos, dos acusadores, dos que não têm condição nenhuma de te ajudar, e leva ele para o meio para mostrar que ele era filho de Deus e não precisava de ajuda de ninguém para operar suas maravilhas. Versículo 4. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. No verso 4, Jesus vai fazer uma pergunta para eles, pois conhecia o coração deles e sabia que eles estavam pensando. Cristo diz para eles: é lícito no dia santo e separado, consagrado dia de sábado, fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Em outras palavras, não tinha dia específico para fazer o bem e servir a Deus. E Cristo mostrou que ele era Senhor de todos os dias, que não importava o dia e a hora para fazer a obra para o reino de Deus. Verso 5. E olhando para eles em redor com indignação e condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída sua mão, sã como a outra. No verso 5, Marcos faz um relato que o clima de insatisfação e indignação era muito grande por parte dos fariseus e daqueles que tentavam acusá-lo a Cristo, tentavam acusá-lo. Cristo agora vai dizer para o homem da mão ressequida e pediu-lhe que estendesse a mão que estava atrofiada, e na mesma hora estendeu a mão e o milagre aconteceu. A mão ficou curada e esse foi um dos 35 milagres que Cristo fez e que foi catalogado. Versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele e o procuravam ver como matariam. No verso 6 encontramos descrito sobre dois grupos: os fariseus, que eram um grupo conhecedor da Torá, e os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes. Eles formavam um grupo político sem motivação religiosa que era favorável à aliança do governo judeu com Roma. O nome Herodianos é composto do nome de Herodes e do sufixo familiar Ianos. Os herodianos não citados Os herodianos são citados apenas na Bíblia e provavelmente na obra de Flávio Josefo, embora Josefo se refira a eles simplesmente como aqueles que do partido de Herodes, ao invés de aplicar a designação
herodianos. Essa falta de referências históricas aos herodianos tem levado muitos eruditos a considerarem que eles, embora fossem partidários políticos, não formavam exatamente um grupo político realmente organizado. Isso parece fazer sentido à luz do registro de Joséfo, que descreve os herodianos como pessoas simpatizantes à causa de Herodes. A Guerra dos Judeus e Antiguidades você pode conferir no livro do historiador Flávio Joséfo. E isso nos leva a crer que os herodianos eram pessoas suficientemente influentes cujo apoio ao governo de Herodes era realmente significativo. Aqui vale saber que no tempo do Novo Testamento, o Herodes a quem os herodianos eram leais era o Herodes Antipas, filho do rei Herodes, o Grande. Curiosamente, por questões históricas, grande parte da população judaica apenas tolerava o governo de Herodes. Resumindo, os dois grupos se uniram para tentar armar alguma coisa para pegar Cristo supostamente em algum erro, mas nada encontraram. Verso 7. E retirou-se Jesus com os discípulos para o mar, e os seguia, e uma grande multidão da Galileia e da Judéia. No verso 7, Cristo vai se retirar para o mar, e o mar em questão aqui é o mar da Galileia, que também recebe o nome de mar de Genezaré, por causa da região de Genezaré. E curiosamente esse mar não era um mar, e sim um grande lago de água doce, onde aconteceu vários episódios da Bíblia, e um deles foi no ano 70 depois de Cristo, quando houve uma grande invasão do general Tito, destruindo tudo, inclusive o templo, e houve um grande mar de sangue, assunto para outra ocasião. Verso 8. E de Jerusalém da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. No verso 8, Marcos vai descrever que veio pessoas de algumas regiões específicas ouvir da sua palavra e ver os seus milagres, como Jerusalém, que era a capital religiosa, Idumeia, que era a terra dos Edomitas, e a terra de Tiro e Sidom, que hoje é o Líbano, maior fornecedor de papel para a confecção de livros do mundo antigo. Versículo 9. E ele disse aos discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o oprimisse. No verso 9, Marcos descreve um pedido de Cristo que sempre deixasse um barquinho preparado para ele, pois às vezes havia uma multidão de pessoas que empurravam, pois queriam tocá-lo, como no episódio da mulher hemorrágica, que os próprios discípulos disseram que a multidão o empurrava e o oprimia. Versículo 10. Porque tinham curado muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. No verso 10, Marcos descreve que havia um poder tão grande sobre Cristo que as pessoas se jogavam sobre ele para que a fim ele as tocasse para serem curados. Versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-os, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. No verso 11, o relato de Marcos era que os espíritos imundos não resistiam à unção que estava sobre Cristo e se prostravam diante dele, reconhecendo a sua autoridade, dizendo que ele era o Filho de Deus. Como o apóstolo Paulo deixou escrito assim em Romanos, capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito: porque a mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Versículo 12. E ele ameaçava muito para que não o manifestasse. No verso 12, o relato que Cristo não queria que os espíritos o revelassem ser o Filho de Deus publicamente, para não atrapalhar o propósito de Deus sobre Cristo, pois se todos convertessem naquela época, eles não deixariam Cristo morrer, não se cumpriria o que os profetas haviam dito ao seu respeito. Versículo 13. E subiu ao monte e clamou para si os que ele quis e vieram a ele. No verso 13, Cristo chama os seus discípulos para um monte. Aparentemente parece que havia somente os 12, mas se prestarmos atenção no versículo, você vai perceber que ele vai chamar os seus discípulos, que na época eram mais de 70, e no meio desses ele tirou 12 para andar com ele.
Versículo 14. E nomeou 12 para que estivesse com eles e o mandasse a pregar. No verso 14, logo entendemos que Cristo chama os discípulos e os nomeia pregadores da palavra e designa cargo importantíssimo que era anunciar que o reino de Deus estava próximo. Versículo 15. Para que estivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. No verso 15, Marcos vai descrever que os discípulos, além de serem nomeados pregadores pelo maior pregador que o mundo já viu, eles receberam uma transferência de unção para curar e expulsar os espíritos. Versículo 16. A Simão a quem pôs o nome de Pedro. Do versículo 16 ao 19, Cristo vai fazer uma apresentação daqueles 12, a qual ele havia escolhido, a maioria deles pescadores. Versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. No verso 20, Marcos deixa o relato que depois que Cristo os separou e o nomeou eles, eles foram para uma casa, e como sempre havia uma multidão que não deu tempo nem para fazer um lanche ou comer alguma coisa, porque a multidão era grande. Versículo 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Verso 21, os escribas começaram a dizer que ele estava fora de si e queriam o prender e o condenar ele à prisão. Verso 22, os escribas que tinham descido a Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. No verso 22, os escribas fazem uma afirmação que não tem lógica, dizendo que Cristo tinha um espírito de Beelzebu, que na Idade Média era conhecido como príncipe dos demônios. Versículo 23, e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? No verso 23, Cristo vai fazer uma pergunta que deixa todos eles sem resposta, dizendo, como Satanás expulsa Satanás? Ou seja, não tem como demônio expulsar demônio, pois eles trabalham juntos e não contra. Versículo 24. E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. No verso 24, Marcos relata o comentário de Cristo dizendo que se um reino se divide entre si, ele jamais ficará de pé. Versículo 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. No verso 25, Cristo dá um exemplo de uma casa que se divide entre si, ela jamais prosperará. Versículo 26. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e se for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. No verso 26, Cristo descreve a fala. No verso 26, Marcos descreve a fala de Cristo, dando outro exemplo, dizendo que se Satanás levantar contra si mesmo, seu reino não resistirá. Versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. No verso 27, Cristo vai deixar um exemplo que ninguém rouba os bens da casa de um valente sem antes amarrar o valente. Versículo 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. No verso 28 é uma declaração de Cristo que todo pecado será perdoado quando um homem fizer a outro homem, e toda blasfêmia feita contra homem, Deus o remirá se esse mesmo se converter dos seus maus caminhos. Versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. No verso 29, Cristo afirma que quem pecar contra o Espírito Santo não obterá perdão, e muito fácil entender por que não obterá perdão, pois temos que analisar o seguinte, que no jardim do Éden, Deus desceu para conviver com o homem, e o homem pecou contra Deus. Depois Deus enviou o seu Filho para reconciliar com o homem, e o homem também pecou contra ele, e Cristo subiu e enviou o Espírito Santo, que no grego significa halos, ou seja, outro igual.
outro igual a mim. E se pecarmos contra o Espírito Santo, ele não tem outro para mandar em seu lugar. O que é um pecado contra o Espírito? É atribuir uma obra de Deus ao diabo. Verso 30. Porque diziam, tem espírito imundo. No verso 30, eles ficaram impressionados com Cristo e diziam, só pode ter demônios. Versículo 31. E chegaram seus irmãos e sua mãe, estando lá fora, mandaram-no chamar. No verso 31, o relato de Marcos era que do lado de fora da sinagoga estavam os irmãos e a mãe de Cristo e pediram que o mandasse o chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. Versículo 32. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram, eis que tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. No verso 32, assim como foi pedido para chamar Cristo, eles foram até Cristo e anunciaram que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora. Verso 33, e ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? No verso 33, Cristo vai fazer uma pergunta para os seus discípulos dizendo, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Em outras palavras, ele estava dizendo no sentido espiritual que a sua mãe e seus irmãos ficam do lado de fora e sim do lado de dentro, ou seja, congregando. Versículo 34. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, diz, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. No verso 34, Cristo apontando para aqueles que estavam do lado de dentro, junto com ele, disse, no verso 34, Cristo apontando para aqueles que estavam do lado de dentro, junto com eles, disse, esses aqui são os meus irmãos e minha mãe, e o sentido que no sentido de quando a pessoa está congregando, ela se torna corpo de Cristo e faz parte da família do reino de Deus. Versículo 35, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. No verso 35, Marcos diz que alguém só se torna parte da família de Cristo se obedecer à vontade de Deus. Pois bem, chegamos ao final de mais um estudo de Marcos, capítulo 3. Eu quero pedir você, se esse estudo tem abençoado a tua vida, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal para que o YouTube da próxima vez possa recomendar para você mais vídeos. Que Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.